Queridos amigos e queridas amigas, vocês que têm acompanhado o nosso site ou acessado nossa página no Facebook ou que pertencem ao nosso grupo Participação e Solidariedade, já puderam ver que esse conceito de participação e solidariedade envolve, de um lado, práticas individuais, as que você faz, de solidariedade, de assistência, de apoio, de caridade para com as pessoas, enquanto você é participante dos processos sociais. Essa forma de praticar a participação e solidariedade é, evidentemente, uma forma louvável, uma forma ética, que deve ser incentivada e difundida. Mas nossa proposta, embora inclua essa dimensão, na verdade ela vai além. A participação e a solidariedade deve inspirar também novas instituições sociais, participativas e solidárias, em todos os campos da organização e da atividade humana, na política, na economia, na organização do Estado, na organização social, de modo que a estrutura e os comportamentos sociais, ao invés de produzir a concentração e a exclusão que decorrem dessa concentração, promovam a inclusão. Por isso, nossa proposta de uma sociedade participativa e solidária, na verdade, significa uma reforma profunda, da qual resulte uma sociedade mais justa, não apenas pessoas mais justas, mas uma sociedade mais humana, um mundo melhor, onde o homem, todos os homens e não apenas alguns, possam alcançar a plenitude de sua realização. Neste sentido, a diferença da sociedade atual, que é concentradora e exclusiva, da sociedade que nós estamos propondo, solidária e participativa, há de ter uma diferença tão grande quanto foi a transformação por que passou a história ou a sociedade, quando ultrapassou a organização feudal, ingressando na sociedade industrial, assim chamada, na qual ainda estamos vivendo, seja essa sociedade industrial nos moldes capitalistas ou socialistas. A revolução da ciência e da tecnologia moderna constitui um fenômeno muito maior, muito mais importante do que a descoberta da máquina a vapor, que foi um dos fatores preponderantes, meu querido amigo, minha querida amiga sabem disso, da história, que foi um dos fatores preponderantes na transformação da idade feudal para a idade industrial. Portanto, é o próprio desenvolvimento da ciência e da tecnologia que exigem essa mudança tão grande ou maior do que aquela. Esta é a dimensão da reforma que estamos propondo em nosso esforço por construir uma sociedade participativa e solidária. De certeza, só uma transformação nessa dimensão será capaz de superar a sucessão de crises que se agravam nos mais diversos setores da sociedade, na política, na economia, na ética, no Brasil e no mundo. Se não for feita esta mudança radical, as pessoas e a sociedade, isto é, nós, eu e você, nossos netos, nossos filhos, vão pagar um preço muito grande, muito elevado. Qual é esse preço? Eu não sei. Eu não sou nem adivinho, nem sou vidente. Sou apenas um modesto cientista social. Só sei que o preço terá um tamanho proporcional ao tempo que demorarmos para fazer esta mudança e aos desvios que, por causa dessa demora, forem se agravando neste processo. Mas, além dessas duas dimensões,
a dimensão da participação e da solidariedade individual e a participação e a solidariedade como organização social, há outras duas dimensões que também é importante que se reflita sobre elas. Quem tiver visto nosso site, aliás, ou acessaram nossas redes, já verificaram isto. Refiro-me à proposta da participação e da solidariedade enquanto significa uma forma teórica, um conceito de conceber a sociedade. E uma outra dimensão, que é a forma prática de como, a partir deste conceito, construir a sociedade. Nossa proposta por uma civilização participativa e solidária envolve essas duas dimensões. Isto precisa ser dito porque alguns têm uma dificuldade muito grande em ver a importância de que exista uma teoria, uma parte teórica, que inspire, que fundamente a prática das ações, a prática das estruturas. Assim acontece até em nossos atos. Nós agimos conforme pensamos, ou ao menos devíamos agir conforme pensamos, porque atrás há uma forma de pensar, conforme as convicções que temos. E isso é absolutamente humano. Assim acontece também na organização social. O comunismo existe porque por trás existe ou existiu toda uma teoria desenvolvida por Marx, a teoria marxista. O capitalismo existe porque por trás os teóricos do capitalismo formularam e ditaram leis ou normas de organização e funcionamento da sociedade. Toda a natureza é assim. Não foi porque Isaac Newton descobriu que por trás da harmonia dos astros e de seu movimento havia uma lei de gravitação universal que o universo se sustenta. Se ela não existisse, independentemente da descoberta de Isaac Newton, haveria o caos, que levaria à destruição do universo. Assim, nas sociedades, em sua organização e em seu funcionamento. Para que as sociedades funcionem, para que as crises não levem a organização social ao caos, e este processo até já pode estar acontecendo no Brasil ou no mundo, é necessário que haja uma teoria, um conceito novo e diferente. E é preciso que não se fique só na teoria e no conceito, mas ele é necessário. É um desafio para as universidades, para os intelectuais. É preciso que essa teoria inspire leis, políticas, formas de organização e relacionamento social, formas concretas estabelecidas de acordo com a natureza desse momento, dessa sociedade diferente e transformada, e adequadas ao processo de mudança que transformou, continua transformando e cada vez transformará mais rapidamente a sociedade. Nesse sentido, nossa proposta deve ser entendida também em duas dimensões. Enquanto teoria de organização social, política, econômica, ética, cultural, etc., ela se baseia ou se fundamenta na participação e na solidariedade. Teoria que é desenvolvida no livro com o mesmo nome, Participação e Solidariedade. Em decorrência dessa teoria, nossa proposta diz que, na prática, que a desconcentração do poder, da economia, da cultura, da saúde, da educação, é que permitem a participação. E no lugar da concentração que inspira ainda hoje a atual organização política, econômica e social, como já vimos em outras reflexões, e que tem como consequência a exclusão
de um mundo cada vez mais, de um número cada vez maior de pessoas, de regiões, porque na medida em que você concentra, as margens, as periferias ficam necessariamente excluídas. E com a rapidez da tecnologia, esse processo se torna cada vez maior, cada vez mais rápido. Da mesma forma, a cooperação entre pessoas, instituições, países, deve ser praticada no lugar da competição. A competição que leva ao conflito, a eliminação do mais fraco e reforça a concentração. Tal mudança necessária, é preciso dizer, ela não se baseia apenas na bondade, ou ela não pressupõe a conversão dos homens. Na verdade, ela é uma imposição de sobrevivência da sociedade em função da força, do poder e da velocidade da tecnologia. Na verdade, a velocidade e o poder da tecnologia chegaram a uma dimensão tal que, se não houver essa mudança, o Brasil e o mundo caminharão para uma sucessão de crises que se agravarão cada vez mais, que caminharão no rumo do caos. E esse caos significa alguma forma de destruição. Não. O mundo nesse processo não vai acabar, nem o Brasil vai acabar, mas volta a existir. O preço que nós haveremos de pagar, nós ou nossos filhos, será proporcional à demora de revertermos essa direção, esse caminho. Enfim, eu repito tudo repetindo. A participação e a solidariedade têm, por um lado, uma dimensão individual e, por outro, uma dimensão política ou social. E, de outro lado, tem também uma dimensão teórica e uma dimensão prática. Essas diversas dimensões da participação e da solidariedade são necessárias e essenciais para que aconteça a verdadeira revolução do terceiro milênio e se organize a nova civilização pós-tecnológica, humana, participativa e solidária. Meu querido amigo, minha querida amiga, compartilhe dessas ideias, compartilhe essas reflexões, comente, acesse e acompanhe nossa rede através do Facebook, do site, do YouTube e associe-se a nosso grupo Participação e Solidariedade. Seja bem-vindo, você que se preocupa com a construção de uma civilização mais humana. Um abraço a todos. In our heart we are a community. El eterno nación cancel fe. En nuestro corazón somos un solo país.